estamos conversando hoje sobre os 50 anos do golpe militar de 1964 e sobre a redemocratização no Brasil. Um ciclo de debates promovido nos dias 31 de março e 1º de abril aqui na Assembleia discutiu, dentre vários aspectos, a importância de se relembrar essa história e o que ficou da ditadura para o país. A sociedade brasileira ainda convive com legados do regime militar. Alguns passam até despercebidos, outros são sentidos no dia a dia. O Mineirão não deveria se chamar Estádio Governador Magalhães Pinto, segundo este procurador da República. Para ele, a homenagem é uma afronta à democracia. O ex-governador do estado foi um dos principais articuladores do golpe de 64. Em Belo Horizonte e no interior, ruas, avenidas e espaços públicos levam o nome de generais golpistas e torturadores. Nós não podemos conviver com homenagens a pessoas que estiveram no topo de uma cadeia criminosa, que torturou, que estuprou, que ocultou cadáveres e que infelizmente permaneceu impune. Mas os resquícios do autoritarismo no Brasil vão muito além das polêmicas homenagens aos golpistas. A própria demora do Estado em investigar os crimes cometidos durante a ditadura é um dos problemas. A Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, foi criada em 2011, mais de 25 anos depois do regime militar. No Ministério Público Federal, há 187 investigações relacionadas ao período de repressão. 8 delas viraram ações penais. A maior dificuldade é a Lei de Anistia de 1979, que também beneficiou os agentes da ditadura. Existe um acerto histórico com a verdade e com a memória a ser feito, obviamente, dentro dos padrões democráticos. As violações aos direitos humanos pelo Estado e o preconceito de muitos brasileiros à participação política também são considerados heranças malditas da ditadura. Até o cenário econômico atual sofre as consequências. A inflação durante o período da ditadura aumentou muito, dobrou. A dívida externa aumentou muito, a concentração da renda aumentou muito, de maneira que essa suposta vantagem que a ditadura teria, que é ter crescido, desenvolvido, então, eu acho que é uma vantagem muito relativa. Beatriz é presidente da CUT Minas Gerais e ela afirma que no dia a dia dos movimentos sociais estão alguns dos piores reflexos dos anos de chumbo. Quando um grupo social vai fazer alguma reivindicação, o único aparato do Estado que chega é a polícia. O Estado não tem escuta, o Estado não media conflito, o Estado não tenta entender o que a população quer quando faz a sua manifestação. Só o diálogo, só a educação, a busca do conhecimento, a abertura para a construção coletiva é que pode nos colocar a um patamar muito mais elevado, mais próximo dos nossos sonhos de fazer do Brasil o que sonhou Tiradentes, né? O país da liberdade, o país da justiça, o país de igualdade de oportunidade para todos. Um projeto de lei que proíbe a colocação em locais e instituições públicas de nome de pessoas comprovadamente ligadas à ditadura está em tramitação na Assembleia. A proposta já passou em primeiro turno no plenário e voltou para ser analisada pelas comissões. Deputados, durante o ciclo de debates, várias palestrantes falaram desses resquícios da ditadura. Na opinião dos senhores, o que ainda é preciso combater e que a gente vive no dia a dia? Bem, nós temos aqui, foi dado um exemplo dos próprios públicos que têm nome de ditadores ou torturadores. Parece uma discussão, às vezes, sem menos importância, mas não é. É um certo acerto de contas com esse passado. É para demonstrar exatamente que movimentos começam a aparecer hoje de maneira mais pública, que solicitam retorno a este tempo, a gente faça um acerto de contas e a sociedade tenha consciência disso. Eu conversava com a Delma, inclusive neste projeto do Paulo Lamaque, de nós apressarmos isso e dar à Comissão de Verdade em Minas, que foi instituída aqui por ato do governador Anastasia, as condições para que esta Comissão da Verdade faça a troca destes nomes. Estabeleça quais são esses probos estaduais que têm esse nome e dê à Comissão de Verdade a função de fazê-lo. Eu acho que seria uma atitude nossa de colocar a sociedade debatendo quem foram essas figuras e quais as outras que lutaram contra o regime militar. Isso seria um acerto de conta importante. Acerto de conta não tem aí sentido, como disseram uma vez, de revanchismo. Não se trata disso. Não é um problema de revanchismo. É uma questão mesmo de você
educar democraticamente a sociedade para não reviver esse período que há uma concordância geral dos efeitos negativos dessa ditadura. A segunda questão é a implantação do Memorial de Direitos Humanos. Foi um projeto de lei de minha autoria, aprovado na época o governador Itamar Franco, foi sancionado e ainda não foi instituído. E a ideia é que ele fosse instituído no DOPS, que foi um local de centro de torturas. Isso tem sido discutido na Comissão da Verdade e também discutido com o governador Anastasia. Eu acho que nós deveríamos apressar e colocar lá esse Memorial de Direitos Humanos. Seriam referências essas duas questões desta luta contra esses resquícios que de fato existem, né? E o meu maior medo é que isso acabe tendo na opinião pública vozes que publicamente apregoam esse retorno sem haver um combate real, ideológico e politicamente. Acho que a questão é conhecer a verdade. Essa comissão da verdade, mas não é só a comissão. Acho que nós temos que mergulhar na história, hoje com a oportunidade de poder trazer à tona mais conhecimentos, mais informações, inclusive a CPI, da qual nós fizemos parte, a CPI do DOPS, foi realizada com a preocupação de preservar os documentos do DOPS, que naquela época, as informações que nós tínhamos, esses documentos estavam sendo queimados, né? Estão sendo extintos por diversas formas, e nós queremos que a verdade seja colocada à tona. Não é ato realmente, como disse o Rogério, não é ato de vingança. Esses nomes precisam ser preservados, os nomes da ditadura, dos ditadores, dos torturadores, precisam ser preservados, precisam ser conhecidos, mas não como homenagem. É como sujeitos de uma história que escureceu, que tornou o Brasil, né, um tempo de escuridão e de tremendo sofrimento. Em nome da democracia, em nome da liberdade, eles caçaram a democracia, eles caçaram a liberdade, em nome do desenvolvimento, né, na realidade eles promoveram o desenvolvimento para alguns setores, eles defenderam alguns setores, mas foram contrários ao desenvolvimento da nação brasileira, enquanto nação. E o que foi mais grave, o que é grave, né, e que deixa marcas profundas, que ainda não está totalmente revelado, mas conhecido, é o problema do sofrimento e desaparecimento de pessoas que foram produzidas naquela época. Então nós precisamos tratar. E entender também que a democracia não é um processo que se faz de chofre, não se faz com uma chave mágica, com a varinha de condão. Democracia é processo de construção, é processo coletivo, é de respeito às diferenças, é de criar os espaços de igualdade de oportunidade para todos. E nesse contexto, a Beatriz coloca com muita ênfase e é verdade. Infelizmente, nós temos os resquícios, não só as marcas da ditadura, do ponto de vista das marcas materiais, mas na alma, no comportamento, na forma de agir de muitos agentes de Estado e de muitas instituições de poder. Está aí a mídia, que também não terminou a sua participação, ou a sua postura conservadora, né, e postura concentradora de poder e de interesses, para chamar a atenção que a democracia que nós temos hoje é apenas o começo de um processo que nós queremos, nesse sentido de fazer do Brasil o espaço, né, eu quero repetir aqui com muita ênfase, o espaço de igualdade de oportunidade para todos. O espaço de que cada um nesse país possa usufruir dos bens que nós conquistamos ao longo da nossa história, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do conhecimento, que é o conhecimento que é o fator fundamental das grandes transformações que nós esperamos para os próximos dias, os próximos anos. Olha, eu também gostaria de dar minha opinião, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante para o povo brasileiro. Além da abertura, essa questão da anistia, que ela não é um fato, ela é um processo, né? A anistia, eu lembro bem, porque ela foi instituída, né, na época do general João Batista Figueiredo, no ano da minha formatura em medicina, em 79, no dia do nascimento da minha filha. Eu até pensei, né, olha, está nascendo num país em que não vem só com anistia, mas eu espero que seja um país democrático, que caminhe. A minha filha Luciana foi uma coisa fantástica, bonita, porque foi no mesmo dia, né, que ela nasceu, foi promulgada a lei da anistia pelo João Batista.
Mas eu acho que a anistia é um processo, nós estamos vivendo aí, cada dia que passa o país, ele fica sujeito a todas as, vamos dizer assim, as confusões do mundo todo, e o Brasil tem que ser fortalecido. E a melhor maneira de fortalecer o país é fortalecer o povo brasileiro. É dar a liberdade ao povo brasileiro, é dar igualdade ao povo brasileiro, isso é muito importante. Então nós temos que lutar todos os dias para que essa anistia ela seja preservada, né? Eu fui o presidente dessa CPI, em que nós mexemos na caixa preta, na época o Adelmo foi o proponente dessa CPI, que é a CPI para que a gente pudesse ter acesso ao arquivo do DOPS, né? Tinha gente que tinha até medo de falar essa palavra, nós fomos lá, batalhamos. É bem verdade que na época, né, Adelmo, nós conseguimos avançar pouco, mas a partir daí nasceu esse sentimento de que o povo brasileiro teria que ter acesso a essas informações que eram trancadas a 7 chaves. Né? Famílias que perderam pessoas, que tiveram entes desaparecidos. Então estavam todos os arquivos do DOPS lá, inclusive o senhor, né, Rogério? Tá lá. Mas acho que isso é muito importante. Então são fatos históricos. Hoje o Exército Brasileiro é um exército que pratica a cidadania, diferente daquela época. O Exército Brasileiro parecia que era o símbolo da repressão, né? Hoje não. Então até isso mudou. Né? Os generais hoje que comandam o Exército Brasileiro são pessoas absolutamente abertas, democráticas, que não tem medo de dizer a verdade. Né? As Forças Armadas brasileiras hoje constituem vamos dizer assim, esse apêndice da democracia. Então o Brasil tem evoluído muito. E resta cada um de nós, né? Nós que estamos hoje ocupando cargos, que já participamos historicamente de movimentos, mas principalmente a juventude que vai ocupar daqui a alguns anos os cargos de deputados, de governadores, de senadores, de presidentes, né? Para que essa juventude possa não atropelar o passado, mas ver no que aconteceu no passado, exemplos fortes e marcantes, para que nós e eles, principalmente, possamos defender essa democracia, que é talvez o principal legado e o principal acervo, a joia que está hoje no povo brasileiro, é o nosso passado, mas principalmente a luta por um futuro mais aberto, mais democrático e mais livre. O povo nasceu para ser livre. Mas muito bem, eu queria acrescentar algumas coisas, porque a anistia, ela representa uma disposição da sociedade como um todo em resolver uma questão. Tá aqui, vamos resolver isso aqui, e vamos fazer isso de tal maneira que a gente possa, então, tocar a vida para frente e com a lembrança do passado, mas sem querer qualquer tipo de revanchismo. Eu acho que nós não conseguimos isso com a lei de anistia que nós temos. Eu acho que essa questão não foi devidamente resolvida. E eu não sou revanchista de maneira alguma. Mas o que acontece? Nós observamos o seguinte, quando nós temos, vamos lá, esses dias agora, que é esse aniversário, tal, o que nós, a tortura e tudo mais, nós temos alguns símbolos da tortura, que são muito tristes. É o caso do Vladimir Herzog, que foi assassinado na dependência do DOI-CODE de São Paulo. É o caso do deputado Rubens Paiva, que foi trucidado e desapareceu. E o caso do Manuel Fiel, filho operário, que também desapareceu. Tá bom, então nós quase que sintetizamos essa história nessas 3 pessoas. Mas foram muito mais, infelizmente, não é verdade? E eu mesmo tinha lá o presidente do diretório acadêmico da UNB, chamado Ernestino Guimarães. Ninguém sabe o que aconteceu com ele até hoje. Isso já tem lá 40 e tantos anos. Desapareceu do mapa, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E não se fala nisso, mas ele desapareceu. Tá bem, esse é um outro caso. Agora, quantos foram exilados do Brasil? Quantas pessoas da maior utilidade dentro do país, professores, profissionais, tudo mais, operários, foram embora do Brasil. 10 mil exilados. Como? 10 mil exilados. Pois é, tiveram suas vidas interrompidas aqui e foram embora. Sabe lá como é que eles puderam viver lá fora? De que maneira que viveram lá fora? Alguns voltaram, outros não voltaram. Eu também tenho meu colega que estava fazendo medicina em Brasília, que sumiu do Samuel Dado, um japonês. Depois de muitos anos, fiquei sabendo que ele estava na Suíça, não tem condições de voltar por causa de problema psicológico, ele nunca mais se recuperou. Então esse pessoal sofreu. Você imagina, você fala, olha, vai embora porque aqui você não pode viver mais aqui na sua terra.
Então são coisas que... Então a gente tem essa simbologia, mas o caso é muito maior. Então eu acho que a anistia, ela precisa ser bem resolvida, não é? Tem agora está retomando a discussão, e eu acho que nós temos que ter a maturidade que nós precisamos ter para entender que nós não vamos fazer qualquer tipo de revanche, não pode haver, mas é preciso que a verdade prevaleça. E tem pessoas que não conhecem a verdade, não sabem o que aconteceu com o seu filho, com o seu pai, com o seu parente, como é isso? Lá na Argentina eles fizeram lá uma coisa, aquele movimento das loucas da Praça de Maio, porque os filhos tinham sumido, desaparecido, e aquilo foi um movimento que foi de repercussão mundial. No Brasil a gente não tem esse tipo de movimento, mas coisas semelhantes aconteceram. Então eu entendo que dentro de um processo de maturidade da sociedade brasileira, da classe política brasileira, eu também entendo, Carlos Pimenta, quando se quer colocar a responsabilidade disso nas Forças Armadas, nós estamos cometendo um grande equívoco. As Forças Armadas elas tinham uma certa divisão. Grande parte das Forças Armadas não concordava com isso, não, de maneira alguma. Acabou sendo cooptada, mas tinha a resistência. Foi feito um movimento de resistência que a liderança política não quis, porque havia Forças Armadas para isso. Então, mas as lideranças políticas é que tiveram grande responsabilidade. E eu também concordo plenamente que nós não podemos fazer homenagem para quem participou e liderou um movimento que tolheu a liberdade do país e a democracia no Brasil. Eu acho que, inclusive concordando com você, que nós não podemos minimizar o que foi esse golpe e a repercussão para o Brasil. Você citou alguns exemplos de exílio e etc. Também na cultura e nas artes, né? A censura era... prejuízo muito grande, né? Prejuízo grande, censura nas artes, na cultura era enorme. Além das questões econômicas, o professor João Antônio Paula colocou algumas. Se nós formos fazer um histórico do regime militar, você vai ver que foi um período de concentração de renda muito grande. O Brasil desenvolveu sem levar em consideração as organizações sociais, os trabalhadores, o povo. Então isso... Concentrou renda, endividou o país. Porque era mais fácil fazê-lo com as pessoas caladas, sem resistir, sem organizar no seu sindicato, nas suas associações. O parlamento era dois partidos, a Arena e o MDB sob fogo cruzado do regime militar. Submetido, toda hora era fechado. Toda hora baixava lá um ato institucional no militar e... Primeira coisa era aqui nós tivemos 3 deputados, né, caçados. 3 caçados. 3 caçados na época do golpe. Então acho que nós não podemos minimizar. E até hoje isso ainda é um problema, eu acho. A Folha de São Paulo uma vez publicou dizendo que a ditadura aqui foi menor os efeitos dela do que nos outros países. Então por isso foi uma dita branda. Eu acho que quem sofreu na pele os problemas, na verdade, para que os setores... não é quantidade só, né? Não é quantidade. Isso não é quantidade. A liberdade você tem ou não tem. Eu entendo também, Moscone, que além, né, das pessoas que ideologicamente não concordaram, o prejuízo cultural do Brasil foi muito grande mesmo. Por exemplo, lá em Montes Claros, né, duas das pessoas mais proeminentes culturalmente, que era o Darcy Ribeiro, né, que foi exilado, né, depois foi senador, o Mário Ribeiro, que foi prefeito de Montes Claros, eram irmãos, né? José Maria Rabelo aqui, né, que é um símbolo de tudo isso, foi agora homenageado lá no Congresso Nacional. Então, se as pessoas pensavam um pouco mais, não concordavam, se elas estavam inquietas, né, elas eram taxadas como comunistas, como pessoas rebeldes, que faziam, que eram ameaça, né, enfim. Eu acho que o prejuízo foi muito grande. Os estudantes... Veja bem como é que foi um retrocesso na classe de estudantes nessa época. Tolheu o debate político, o debate de qual o rumo do país. Esse debate não pôde ser feito mais. Como o país avançar e esse debate político ser feito coletivamente. Quando você cala um Brizola, você citou bem, eu sou muito fã do Brizola, pelo que ele fez e tudo, quando você cala um Jango, que eram os dirigentes acolhidos, aliás, queriam dizer que na derrubada do Jango, ele não tinha respaldo popular por causa da marcha da família. Hoje, resgataram uma pesquisa da época que dava ao Jango uma popularidade absurda. Ele tinha grande popularidade. Grande popularidade, não é verdade. Presidente, e o golpe não foi naquele instante apenas. Aquilo foi planejado. Eles tentaram isso com Getúlio Vargas. O próprio Juscelino Kubitschek
teve também uma resistência enorme. O Juscelino por pouco quase não tomou posse. Quase não tomou posse, porque já era um movimento já havia esse movimento ali, aproveitar então o Jânio na renúncia dele para o golpe em relação ao Jango posteriormente, né? Mas isso tolheu também toda uma geração de debate político. Mas agora, depois de tanto tempo, é incrível como as notícias aparecem, né? Elas ficam lá adormecidas durante E essa busca décadas, pela verdade. Mas a participação dos Estados importante. Unidos nisso, todo mundo sabia que tinha, mas ninguém sabia como. Agora tem até a gravação do presidente Kennedy pedindo, como é que é? Elas vão invadir lá ou não vão invadir lá? Até a gravação dele. E os navios chegando aí. E os navios chegando aqui. Eu quero colocar dentro dessa análise histórica a realidade atual. Ou seja, nós continuamos ainda com forças conservadoras prevalentes que, de alguma forma ou de várias formas, nos coloca ainda num tempo anterior à reforma agrária, que não se fez nesse país, anterior à reforma política que nós temos, continuam com as resistências, né? A reforma tributária, a concentração de renda, e não só colocando no contexto econômico, material, mas a própria organização do Estado do ponto de vista da própria comunicação. Hoje, os meios de comunicação, a estrutura de poder dominante, ela confronta com esse espírito daquilo que a gente sonha como Estado democrático. Quer dizer, nós somos ainda um país extremamente conservador nessas questões. Conservador na sua muito essência. Muito conservador, muito demais. Mas eu quero colocar, não conseguimos avançar e modernizar o país. Uma questão, né, que tem conteúdos que eu compartilho, né, no sentido das Forças Armadas terem valores muito importantes, mas também ela ainda tem na sua estrutura, e aí, se a estrutura do passado, se tinha muita gente que tinha essa concepção, o ideal do Jango, mas elas foram vencidas. As Forças Armadas, elas foram prevalentes por cooptação, por convencimento, por convicção, elas foram prevalentes na sustentação do golpe, que tem outros elementos, que tem elementos civis, também não isentar, não. As Forças Armadas foram responsáveis. Mas veja, e a militarização do Estado brasileiro hoje, as forças, né, a polícia militarizada como está, é resquício e é instrumento muito mais das forças de opressão do que em nome da liberdade não se suprime a liberdade. Em nome da democracia não se faz o que se fez na ditadura. Em nome da democracia, né, em nome da defesa da integridade pessoal, a polícia não entra para bater. E essas reflexões nós precisamos de trazer para o nosso momento histórico. E dentro da estrutura de exército tem muitas manifestações que são muito preocupantes. O Rogério está dizendo de manifestações de pessoas que saudosas da ditadura, elas também têm lá por algumas pessoas que estão muito bem caracterizadas. E para concluir, alguns das nossas lideranças militares que participaram do tempo da ditadura, dizerem que não sabia do que aconteceu, da tortura, né, da morte de tantas pessoas, isto é uma reivindicação que não é minha, não é do povo, é uma condição filosófica, né, fundamental de que o nosso exército também, eu quero o exército para defender a democracia. Então, nele, precisam de fazer algumas revisões absolutamente urgentes. Mas deixa eu só tocar no assunto aí, que eu acho que é interessante, porque eu acho que você foi correto, você foi preciso, né? Na época o Exército não tinha talvez outra alternativa, né? A Marinha, de não se tomar uma posição daquela, porque ocorreu um engano, né? Generalizar todo mundo. Ninguém tinha conhecimento de nada, a não ser poucas pessoas, com quem tinha maior conhecimento é os americanos, era o John Kennedy. Bom, tudo bem. Mas hoje, quando eu falo do Exército de hoje, o Exército de hoje é absolutamente diferente. Gente, a gente está vendo o Exército presente em todas as grandes ações aí. Eu defendo hoje que o Exército tem que sair dos quartéis, ele tem que estar presente nas ações, né, não só na defesa da democracia, mas na defesa dos direitos do cidadão, da população. Né? A gente está vendo aí. Se o Brasil hoje não tomar cuidado, né, com o que a gente está vendo aí, pode acontecer vamos dizer assim, uma bagunça generalizada. O país, ele preserva a cultura da paz, a cultura do direito, mas nós temos que, não só o Exército, mas nós, cidadãos, temos que ficar atentos para evitar que o nosso país
ele não venha a ser palco, né, de verdadeiras manifestações absolutamente antidemocráticas e absolutamente contrárias ao sentimento do povo brasileiro. Eu acho que o Exército tem que sair dentro dos quartéis, sim, ele tem que estar presente, não só resguardando as nossas fronteiras, mas resguardando a liberdade e o direito do povo brasileiro. Um longo caminho ainda. Para encerrar, nós estamos com o tempo... Eu queria fazer rápidas considerações, bem rápido. Assim, apenas que essa questão de participação das Forças Armadas é interessante. E hoje nós precisamos ver o que cabe às Forças Armadas, qual é o papel que elas têm num país que tem uma violência urbana gigantesca, como nós temos, e que tem os problemas das nossas fronteiras, enfim, coisas demais. Mas duas questões que me parecem relevantes. Quando houve a Revolução e o Exército assumiu a liderança, a chefia do país, a ala que assumiu esta condição o fez com o compromisso de imediato sair fora logo. Me parece que ela foi vencida. Quer dizer, o presidente que assumiu lá, Castelo Branco, teria assumido com esse compromisso. E teria, segundo consta aí a história, grandes compromissos com a democracia. Ele era um democrata, é o que se considerava. Era um brasileiro e tudo mais. E foi vencido. Foi vencido aí, veio Costa Silva, Companhia de Garras, Tazumetes e tudo mais. Então, esse é um fato. É apenas um fato que acho que é importante registrar. Só que não era um democrata, né? Bom, vamos resumir que a gente está no finalzinho do programa. Era considerado. Segunda questão. A ditadura, ela foi desmontada por ação política. E aí eu quero ressaltar o papel do nosso grande líder, Tancredo Neves. Quer dizer, as Forças Armadas acabaram saindo fora por ação política. E aí não foi assim na base do tiroteio. Então isso também eu quero deixar bem claro, porque não havia. Então a Força Armada considerou, o Exército considerou que era chegada a hora de sair sem relutância maior. Esse aspecto que eu queria deixar aqui. Sem fazer defesa das Forças Armadas. Não estou defendendo, não, apenas estou relatando o fato. Deputado, que a gente está com o tempo estourado. Rápido, nós entramos numa seara um pouco mais polêmica. Eu acho que o grande calvário da ditadura foi o movimento social, o movimento operário, principalmente as greves de São Bernardo. Quando entraram os trabalhadores em cena, junto com os estudantes, aí a ditadura não aguentou. Eu acho que o Tancredo teve aí um papel de minimizar a queda da ditadura. Mas esse é um debate que, evidentemente, temos que fazer. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Agora, mais duas questões. Como diz o Vandré, para não dizer que não falei de Flores, eu acho que nós precisamos também de aprofundar agora o que é a consequência da redemocratização no país. A reforma política, esses assuntos também nós precisamos debater com mais força, porque é claro que já há um esgotamento do sistema democrático brasileiro e das suas instituições. E esse debate só está no Supremo Tribunal Federal até agora. Exatamente, e reformá-las é uma necessidade. Exatamente, está no Supremo e precisa vir no campo da política e do povo. Exatamente. Tá certo, muito obrigada a presença de todos vocês. Eu aproveito para me despedir de quem está aí em casa também, deputado. Rapidamente? É rapidíssimo. Dia 10 e 11, aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos debater a democratização da mídia. Então, quero fazer o convite para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, porque isso faz parte da construção da democracia que nós queremos. Muito obrigada. Todas as informações sobre esse debate estão no site da Assembleia. Eu aproveito também para me despedir de você daí de casa. O próximo programa será conduzido pelo repórter Alexandre Campelo, já que eu estou entrando em licença maternidade. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.